Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe sempre, 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 sempre. Toda a sua casa, a sua família. Tudo o que te pertence. E que nesse finalzinho de ano, nessas últimas horas do ano, Deus opere milagres. Para Ele, basta uma palavra. Basta um toque. Ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Eu me lembro daquele paralítico que se aproximou de Jesus e pediu: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. O Senhor disse: quero. Tocou nele. Imediatamente ele foi curado. Tudo que você precisa é de um toque, não precisa de dois. Um toque. Se o Senhor tocar em você, Ele te cura. Se o Senhor tocar em você, Ele te abençoa. Se o Senhor tocar em você, as escamas dos olhos caem, as algemas e prisões caem, os enganos caem, a depressão acaba, a angústia passa, a tristeza passa. Se o Senhor tocar em você, tuas finanças mudam. Se o Senhor tocar em você, tudo muda para melhor. Basta um toque. Ele tocou naquele paralítico e ele foi curado. Eu oro para que o Senhor toque em você hoje. Toque nos seus filhos. Toque em todas as áreas da sua vida. Eu acredito, gente, que Deus tem para nós, nesse final de ano e começo de 2026, algumas bênçãos assim extraordinárias, mas muito, muito especiais. Me lembro daquele texto que diz assim: uma porta grande e eficaz se abriu para mim, mas são muitos os meus adversários. Uma porta grande, promissora, se abriu para mim, e são muitos os adversários. E o Espírito Santo tem me dito o seguinte: esses adversários, primeiro que ele abriu uma porta grande e eficaz para você, grande, promissora, uma bênção. E segundo que esses adversários não são obstáculos, como montanhas para você ter que ultrapassar, como barreiras para você ter que superar. Esses adversários são enganadores, sedutores, são amigos que não são amigos, são lobos vestidos de ovelhas. São seduções. Tenho falado sobre as iscas e as armadilhas do diabo. E infelizmente, para minha tristeza, para a dor da minha alma, tenho visto pessoas morderem a isca. Embora o Senhor tenha avisado do altar: cuidado com as iscas, com as armadilhas. O diabo é um lobo vestido de ovelha, ele não é ovelha. Os instrumentos dele não são amigos, são inimigos disfarçados de amigos. São pessoas sorridentes, pessoas afáveis, amáveis, mas é tudo mentira, é engano. E tem pessoas que já mordeu a isca. Eu choro. Cheguei a ficar madrugadas acordado ao ver pessoas sendo fisgadas. É como aquele inseto que cai na teia de uma aranha venenosa. Caiu na teia. Como aquele peixe que cai na rede. Que Deus tenha misericórdia da alma dessas pessoas. E uma coisa que eu quero dizer a você: o Senhor tem coisas grandes para você. O Senhor tem coisas grandes. Mas eu preciso te ensinar uma coisa. E vou usar como exemplo o texto de 3 João, capítulo 1, versículo 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser mais importante, ser o mais importante entre eles, não os recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, e aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto ao Demétrio, todos dão um bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro.
Estou te mostrando 2 obreiros na igreja, na época de João, 2 obreiros que foram honrados, 2 pessoas que foram honradas por Deus, 2 pessoas que foram exaltadas e ocuparam posições de autoridade, inclusive na casa de Deus. Uma delas deixou subir a cabeça e se tornou má. Uma pessoa má. Começou a agir como gente má. Diótrefes. Outro Demétrio. O Demétrio não. É um ótimo homem. É um excelente obreiro. Todos dão bom testemunho dele. Inclusive a verdade dá bom testemunho dele. E esse é o ponto. Quero dividir isso com você. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Vem aí promoção. Vem aí um tempo de promoções. Deus vai pegar pessoas e vai promovê-las. Mas lembre-se, promoção vem com responsabilidade. Deus vai derramar talentos e dons e talentos, mas dons e talentos vêm com uma missão, com um dever. Deus vai derramar prosperidade e riqueza, mas riqueza vem com generosidade. Deus vai exaltar e colocar pessoas em posições elevadas, mas essa exaltação vem com humildade. Lembre-se disso. E aqui nós vamos fazer um acordo com Deus. Nós vamos apertar nossas mãos, como se fazia antigamente. Sabe? É aqui, é na palavra. Deus vai te exaltar, mas você vai ter que manter a humildade. Podemos apertar as mãos e combinar isso? Aperta minha mão. Combinamos isso. Aperta a mão de Deus. Exaltação de um lado, humildade do outro. Deus vai trazer prosperidade e riqueza, mas exige generosidade. Aperta minha mão. Aperta a mão de Deus. Podemos apertar e fazer esse acordo? Deus te dá riqueza, Deus te prospera e você se torna uma pessoa generosa? Aperta a mão. Vamos fazer o acordo? Estamos combinados? Deus derrama sobre você sabedoria, autoridade, poder, mas isso vem com responsabilidade. Toda autoridade e poder vem com responsabilidade. Podemos apertar a mão? Você recebe responsabilidade, autoridade, poder, mas você vai ser responsável. Vamos apertar a mão? Vamos fazer o acordo? Então vem aí um tempo de exaltação, mas é com humildade. De riqueza e prosperidade, mas é com generosidade. De unção, autoridade e poder, mas é com responsabilidade. De dons e talentos, mas é com missão e propósito. Vem aí um tempo de muita glória, de muita saúde, mas é com compromisso. Aperte a mão do Senhor e vamos combinar isso. Senhor, assim como Deus fez um acordo com Abraão de sua parte, de minha parte, de sua parte, e o Senhor foi falando, a parte dele, Senhor, e a parte dele, Abraão. Então, aqui está a parte de Deus e a nossa parte. Deus não vai falhar, não falhe você. Quando você receber a autoridade, não vai se comportar como se comportou Diótrefes e começou a fazer mal. Em Isaías 22, nós encontramos o Sebna. Diz assim no versículo 19, eu o demitirei das suas funções e do seu cargo. Você será deposto, Sebna. Naquele dia convocarei meu servo Eliaquim. Sobre o Eliaquim, eu vou vestir o teu manto, o manto que pertencia a você. E o cinto que pertencia a você colocarei sobre ele. A força, entregarei a ele a autoridade que você exercia. Revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia. O Eliaquim, porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir.
Deus tinha honrado o Sebna, feito dele um administrador de coisas importantíssimas. Mas ele se perdeu, se tornou orgulhoso, se tornou uma pessoa má, não soube lidar com a prosperidade, não soube lidar com a honra, não soube lidar com o poder. Não caia nessa armadilha, porque Deus o tirou e deu o manto, o cinto, o poder, a autoridade dele ao Eliaquim. E vem aí um tempo de Eliaquins. O tempo é que Deus vai pegar os Sebnas e tirar, e vai substituir pelos Eliaquins. Não seja orgulhoso. Não se engane, não se deixe enganar, porque tudo isso vem com responsabilidade. Veja o que ele deu ao Eliaquim, a chave. Ele deu ao Eliaquim o manto, que é poder e autoridade. Deu ao Eliaquim o cinto, que é a justiça e a verdade. E deu ao Eliaquim a autoridade, a força. Deu ao Eliaquim a chave. Veja, isso tudo vai com responsabilidade. Isso tudo vai com a necessidade com compromisso. Responsabilidade e compromisso, sem dúvida. Com o espírito de humildade e o senso de responsabilidade, sem dúvida. A chave está na tua mão, Eliaquim. Veja que Deus confia. Ele diz, toma a chave, que você abrir está aberto, ninguém fecha. Que você fechar está fechado, ninguém abre. Ele não está dizendo aqui, olha, antes de abrir me pergunta, hein? Toma a chave, mas não fecha sem falar comigo, hein? Não, ele confia. Então veja lá o que você vai fazer com essa confiança, porque esse tempo chegou, esse tempo está aí, para nos promover, mas isso tudo vem com essa autoridade, vem com essa responsabilidade, graças a Deus. Senhor Deus e Pai, eu consagro o que está aí adiante de nós, um tempo de honra, de glória, de prosperidade, de abundância, de sabedoria, de discernimento, de talentos, de dons, um tempo de riqueza, de prosperidade, portas abertas, mas tudo isso com responsabilidade, com humildade, com simplicidade, tudo isso com compromisso, tudo isso com generosidade, tudo isso para um propósito e uma missão. Eu ligo aqui na terra, selo esse acordo com Deus e com essa pessoa. Sou testemunha das suas palavras e cada um que me ouve, de que o Senhor está fazendo um acordo conosco. Estamos apertando as nossas mãos como se fazia antigamente, dando a nossa palavra. Pode nos dar um voto de confiança, porque nós vamos responder bem com essas exaltações, riquezas, com essas autoridades, etc. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por confiar em nós. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Feche o ano nessas posições muito abençoadas e mantenha o compromisso. Mantenha a sua palavra, porque Deus vai manter a dele. Um forte abraço, um feliz ano novo, com muita prosperidade, vivendo os milagres de Jesus. Graça e paz.